Ô, Rodrigo, boa noite. Eu queria que você avaliasse, né, do lado da diretoria também, esse processo do Atlético. O time não consegue vitórias, não consegue uma sequência. Os números, né, eu perguntei para o Cuca deles, são ruins nesse momento. O que vocês estão detectando? O que pode ser feito nesse momento em mais um resultado ruim que a torcida está na bronca? Bom, primeiro que, repetindo as palavras do Cuca, nós não podemos vir aqui e criar um cenário diferente do que o torcedor vê, né? Da mesma forma, Cláudio, num momento algum faltou realmente comprometimento dos jogadores, trabalho, indignação e nem cobrança nossa e entre eles, né? Não era o que nós imaginávamos mesmo, porque mesmo tendo uma vaga de Libertadores, a forma como ela tem se colocado, esse objetivo, não é o que a gente queria, né? Porque a gente acaba se distanciando, né, dos primeiros colocados, né? E clubes esses que, no nosso entendimento, nós temos elenco suficiente para estar numa disputa muito mais próxima, e a gente não está conseguindo, né? As nossas conversas, reuniões que fazemos todos os dias no CT, tanto antes dos treinamentos como também pós os jogos, é justamente para tentar corrigir os erros, né, que temos, tanto dentro como fora de campo. Eu acho que nesse momento é justamente se unir cada vez mais, porque todos nós somos cobrados, os atletas, diretoria, comissão técnica, e nós somos um corpo só. Então, quando existe a crítica voltada para um determinado atleta, ela é para todos. Quando existe a crítica voltada para um membro, né, do clube, ela é para todos nós. E eu acho que hoje foi muito duro mesmo esse jogo. A derrota foi dura. Também penso que se tivéssemos saído na frente seria uma outra história, mas no futebol não tem o si e não se escreve história depois, né, do jogo. A gente tem a oportunidade de escrever durante. Nossa exigência, ela vai ser lá em cima, ela vai seguir da mesma forma. Nós vamos juntar os cacos a partir de segunda-feira na reapresentação e projetar o jogo do Palmeiras, fazer talvez dali um grande jogo e tentar fazer 11 finais. Nós não estamos conseguindo, mas nós vamos ter que fazer daqui para frente. Rodrigo, a gente viu a torcida aqui muito satisfeito com a saída dos jogadores, a gente viu os jogadores, né, sentindo isso, a gente vê pelo semblante do Cuca, o seu semblante. E o que você acha que pode ser mudado? Porque o Cuca falou que existe uma cobrança, que vocês estão cobrando, tudo mais, mas o torcedor está do outro lado querendo entender e pensar o que pode ser feito, né? O que você pode levar de palavra para ele, para poder mostrar para ele, olha, pode acreditar que o Atlético vai ter essa vaga na Libertadores, né? Que até eu acho que para muitos é pouco, né? Imaginava-se muito mais para esse ano e agora está tendo que se contentar com essa vaga. Perfeito, Breno, é pouco, tá? Você colocou bem, é pouco. É pouco pelo investimento, é pouco pelas condições que nos são dadas, é pouco pela torcida que temos, é pouco pelo que o elenco, comissão técnica já conquistou, né, todos nós, é muito pouco. Eu acho que esses são vários aspectos, não dá para resumir em apenas um, entendeu? Porque esses dias, observando até um outro treinador de um outro clube, falando a respeito da definição em futebol, confiança, né? E foi perguntado a ele o porquê que a equipe está vencendo todos os jogos em casa e está fazendo uma grande campanha de recuperação. E ele falou recuperar a confiança. Quando ganha, né, essa palavra faz sentido. A falta de confiança, quando a gente perde, é que muitas das vezes é difícil, né, para todos entenderem. Mas quem está no ambiente, sim. Dizer para o nosso torcedor que nós vamos trabalhar muito mais, além do que já estamos fazendo. Nós vamos conversar muito, nós vamos fazer muitas reuniões internas para tentar fazer os ajustes, torcer aí com os jogadores que não estiveram nas suas melhores condições, tirando o Igor e o Arana, que são lesões, né, graves, que os demais possam estar juntos, dar uma encorpada nessa reta final, aumentar as opções para o Cuca e usar da melhor forma esses 10 dias dolorosos que vamos ter pela frente, doídos mesmo, mas a vida é assim, essas cicatrizes, dessas derrotas e da forma como a gente muitas vezes é derrotado, elas vão servir para a gente estar sempre olhando para elas e servir de aprendizado para nós não deixar mais acontecer. É o que nos resta, viu, Breno? É juntar os cacos, trabalhar e quando eu digo trabalhar é por isso que nós estamos aqui. Quem tem que falar somos nós temos que falar os atletas, né? Falar menos. E nosso papel aqui nesse momento é justamente proteger o todo. Nós só vamos sair, ter uma sequência de vitórias se nós estivermos muito unidos. Isso a gente vai fazer até o final.
Rodrigo, mais uma aqui. O Cuca falou que tem cobrança e a cobrança está até pesada. Porque do outro lado a gente ouve, esse time não tem cobrança, a turma não cobra os jogadores. O que você pode passar em relação a isso? E uma outra pergunta que a gente ouve todo dia, a turma pergunta pra gente. Esse elenco não teria comprado a ideia de novo do Cuca na volta? O que você tem a dizer sobre isso, sobre a sequência? Vamos pelo fim. Absolutamente, Cláudio. O Cuca sempre foi uma unanimidade, ele mesmo sabe que era o desejo da diretoria que ele nem tivesse saído, desejo pessoal meu também, né, do órgão colegiado, do presidente. E, né, infelizmente ele teve que se ausentar por conta de questões pessoais. E no momento que nós optamos pela troca do treinador, não tinha outro nome melhor, né? Então, assim, a gente sabe que no futebol a avaliação... Por isso que esses dias eu até falei em relação à questão dos treinamentos. Não tem jeito. O que vai ser avaliado é o jogo. E tá certo. Quem tá errado somos nós que não estamos conseguindo vencer. Então, sobre isso aí tem que tirar de qualquer pauta de discussão a questão de aceitação ou não ao Cuca. Porque aí, vamos lá, né? Como que foi campeão de tudo ano passado? Aí tinha aceitação. É normal, tá? A gente, às vezes, a gente não pode se preocupar em querer controlar o externo. Não tem jeito, ninguém controla. Mas, em futebol, às vezes, a gente se detém muito pouco na questão do jogo, né? Os erros, os acertos, a competência do adversário, para tentar encontrar justificativas alheias, às vezes, até o campo e o jogo. Também é normal isso, tá? Então, que fique muito claro aí que a aceitação, a admiração e a confiança no trabalho dele, ela sempre existiu e ela foi desde o mais humilde funcionário até quem comanda o clube hoje. Outro ponto que você perguntou, e é uma coisa que tanto eu, o Cuca, fomos atletas, Cláudio, eu quero que vocês entendam o porquê. Para que possamos seguir cobrando, exigindo e tudo, meu amigo, essas coisas elas ficam dentro do vestiário, elas ficam entre quatro paredes. Se um dia eu vier aqui para vocês e dizer que eu fiz e aconteci como forma de me proteger, eu perco toda a capacidade de liderar. Eu não vou fazer isso. Que batam em mim, não tem problema nenhum. Faz parte do meu trabalho, entendeu? Eu também faço parte faço muito parte desses resultados negativos. Não me furto da minha responsabilidade, mas o que nós vamos fazer, trabalhar no dia a dia, é uma coisa que diz respeito a nós. Porque é dessa forma que a gente entende que vai virar esse momento. Rodrigo, eu acho que vale a pena só você mostrar o desejo de toda a diretoria, do presidente Sérgio Coelho, já manifesto, que o Cuca permaneça, a comissão permaneça com o Não, isso aí, assim, tipo de discussão que surge, como eu falei, né? Às vezes a avaliação, ela transcende um pouquinho, às vezes, do jogo, por conta que não, sempre quer se imaginar que existe algo além do que realmente não estar num bom momento, ou em algum jogo as peças não encaixarem, enfim. Mas quando o Cuca veio, ele veio para esse período, mas já fazendo uma previsão futura de permanência, porque aquilo que eu falei também lá atrás, não era nem para ele ter saído, né? Então, assim, nesse momento, por que nós íamos falar em descontinuidade ou pensar em ele não permanecer? Agora é um assunto que vai ter o momento certo, né? Para ser falado, para ser discutido e para ser definido, principalmente. É isso que era a minha pergunta, Rodrigo, porque aproveitando que o Cuca está aqui, é legal, né, demonstrar essa parceria de vocês dois, porque levanta-se muita especulação em cima disso, né? A diretoria está demorando para resolver, porque tem logo pensar em 2023. Você fala aí que vai ter o seu momento, né? Mas na cabeça da diretoria, qual vai ser esse momento? Vai ser o término do Campeonato Brasileiro para fazer uma avaliação do trabalho dele, para poder pensar nisso? Breno, isso a gente faz em conjunto também, até algo que aqui eu posso, externar para vocês. Na verdade, nós já fizemos reuniões de planejamento, tanto a diretoria e tanto com o Cuca, projetando as possibilidades, os possíveis cenários, né? Que vocês sabem muito bem que hoje nós não temos ele muito claro, né? Se vai ter investimento, não vai ter investimento, qual vai ser realmente esse rumo. É nisso que eu me refiro, que vai ter um momento certo para a gente sentar e tomar a melhor decisão, e essa é uma decisão que ele deve participar, entende? Porque o que o clube entende para 23, 24, enfim, ele também poder fazer a avaliação dele e a